E nós voltamos a falar agora da polêmica CPI do Paletó. Aqui no estúdio a gente recebe o vereador pelo PV de Cuiabá, Felipe Velaton. Boa tarde, vereador. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Vereador, o que é que acontece agora com essa CPI, depois dessa decisão liminar do juiz, dizendo que a composição dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito teria sido equivocada? Se, por exemplo, daqui a pouco vinha um desembargador e caçar a liminar do juiz, e aí? O que é que acontece? De novo. Hoje a CPI está suspensa, o mandado de segurança do vereador Diego Guimarães. E o que acontece agora? Foi questionado pelo vereador a questão de estar Adevair Cabral e Mário Nadaf nessa composição da CPI, visto que eles não foram os 9 primeiros que assinaram a Comissão Parlamentar de Inquérito do Paletó. E houve um grande constrangimento e a gente percebe que houve uma tentativa de obstrução, visto que a CPI é um instrumento de minoria. 1/3 da Câmara Municipal conduz a CPI. Contudo, depois que ela é formada, a gente vê que ela se tornou um instrumento de maioria. As comissões votaram para que esses vereadores entrassem na CPI e a gente percebe que a CPI acabou virando uma CPI de situação, de proteção do prefeito. E a gente não quer que isso aconteça. O vereador Diego Guimarães entrou com essa ação para que a gente pudesse reformular a composição da CPI. E na entrevista coletiva do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, hoje pela manhã, não de forma clara, né, mas dava a impressão que o vereador Justino Malheiros estava questionando a decisão da Justiça. É correta essa impressão? É correta essa impressão, ficou claro e evidente a irritação e a gente percebe que a vinda polêmica de José Riva para essa oitiva traz muito constrangimento para aqueles que tinham nomes ligados a deputados. Vereador, pode continuar. Nomes ligados a deputados. Então a gente percebe que a vinda do Riva está tentando uma obstrução, está sendo uma tentativa clara de manobra para que ele não venha. E a gente quer que a investigação seja conduzida, que o irmão de Emanuel Pinheiro Popó venha até a Câmara, que José Riva venha até a Câmara, que sejam feitas as acariações, é importante que seja confrontado o depoimento do Silvio e do Valdecir, ou seja, as oitivas estão preparadas até abril e a gente não pode interromper a CPI agora. Como disse o Lúcio, ele não só questionou, como também, eu senti na fala que ele descredenciou a CPI, dizendo que a CPI desde o começo serviu de palanque para os vereadores. Isso é ruim, porque a população já não acreditava muito na CPI, ela estava caminhando bem, né, com depoimentos, com fundamentos que vinham aí a somar junto à CPI, mas de repente tudo veio por água abaixo. E como que fica aí essa fala do presidente dizendo que a CPI virou palanque para os vereadores? A CPI não é palanque, a CPI é uma comissão séria, está sendo investigada, a gente conseguiu trazer dos autos judiciais as delações importantes. Por exemplo, escutamos o ex-governador do estado, Silval Barbosa. Ele falou que a propina não vinha apenas, as extorsões não vinham apenas do mensalinho na Assembleia Legislativa, vinha através do Prodetur, vinha até através do MT integrado, vinha através de vários meios e várias provas. Então, assim, a gente percebe que é importante sim fazer essas oitivas, a CPI não é palanque, a CPI está sendo investigada, está sendo uma investigação profunda e a gente está produzindo provas para que seja investigado o prefeito Emanuel Pinheiro. E a insistência na convocação do ex-deputado José Riva, que foi presidente da Assembleia, é porque os vereadores querem saber se o ex-deputado José Riva poderia informar a Comissão Parlamentar de Inquérito que ele também teria feito pagamentos ilegais ao prefeito Emanuel Pinheiro, que na época era deputado estadual. Esse é o objetivo central ao insistir na convocação do ex-deputado? Que fique claro, o Silval Barbosa declarou na sua oitiva que entregava recursos para a Assembleia Legislativa. Como era feita essa distribuição, ele falou que era feita por diversos deputados. Agora, a vinda de Riva, era presidente na época da Assembleia Legislativa, poderia esclarecer esses fatos. Então, a vinda dele é importante sim, não é palanque eleitoral, é na verdade uma investigação que a população cuiabana está exigindo e a gente quer que aconteça.
A gente sabe que o relatório final dessa CPI vai servir de base para o Ministério Público, até poder, o Ministério Público, inclusive o procurador Mauro Curvo disse aqui no Jornal do Meio Dia que o Ministério Público pode sim afastar, após o relatório da CPI, o prefeito por improbidade administrativa. O senhor acredita que com o que tem hoje, com o que a CPI tem hoje de relatório, não é o suficiente para isso? É pouco? Eu percebo que há necessidade do Ministério Público Estadual agir, fazer também investigações, eles têm materialidade para isso. É lógico que estão esperando o desmembramento do processo da PGR. Contudo, o Ministério Público pode agir com os materiais, sim. Há clara evidência e comprovação do próprio governador Silval Barbosa em sua fala. Agora a gente espera que o Ministério Público haja. O nosso papel na Câmara de Vereadores é fazer a investigação e produzir provas com a CPI. Contudo, cabe ao Poder Judiciário e aos órgãos de controle fazer essa fiscalização. Agora, vereadora, voltando lá à decisão do juiz. A decisão do juiz foi de suspender os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, nesse momento, a partir dessa decisão judicial, já pode ser feita a recomposição dos integrantes da CPI ou ainda não? Hoje, no Colégio de Líderes, houve um travamento para essa composição. É lógico que a gente já queria dar continuidade, sugerindo um dos 9 nomes. Contudo, há um processo interno para proteção para que não sejam indicados os nomes. Mas a gente percebe que é necessário sim a indicação desses 9 nomes que assinaram primeiramente a CPI, o vereador Abílio, o vereador Gilberto, o meu nome, Felipe Velaton, e a gente vai dar continuidade para que a gente possa fazer a composição dessa CPI e continuar as oitivas. Agora, esse processo interno que o senhor fala dos líderes, isso daí pode transparecer aí que a decisão da Justiça pode estar sendo questionada também lá nessa reunião dos líderes? Muitas vezes a Câmara usa uma frase que o plenário é soberano. Contudo, eu vejo que a Justiça ela tem intervindo várias vezes neste processo para que seja corrigido situações que a Câmara de Vereadores tem errado. Por exemplo, no ano passado entramos contra uma ação pedindo a questão do cancelamento da suplementação da Câmara. Ou seja, a Justiça já deu 2 liminares deferidas a vereadores que vão contra processos da Câmara de Vereadores. Ou seja, Felipe Velaton e Diego Guimarães, 2-0 versus a Câmara de Cuiabá. A gente percebe que há grandes erros nessa condução política e a gente não pode deixar isso acontecer. E se essa recomposição for feita da CPI do Paletó, afeta alguma coisa do trabalho que já foi realizado até o momento, das pessoas que já foram ouvidas? Não era de forma alguma. As provas já foram produzidas, já temos vídeos dessas oitivas. O que acontece é que nós damos prosseguimento ao trabalho que já está sendo feito e que terminaria daqui 40 dias no final de abril. A população cuiabana quer que essa CPI continue, os vereadores estão trabalhando muito para que ela possa dar continuidade e pode ter certeza que o nosso trabalho vai ser de vigília. Quer dizer, com essa recomposição aí, com a recomposição dos integrantes da CPI, acabaria ocorrendo então as acariações. Exatamente. Com novos depoimentos. Não só as acariações, como a vinda de outras oitivas, como de José Riva, Popó, e é necessário para que a CPI continue de forma séria, honesta, com os olhos, olho no olho da população. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada, vereador.